Continuando nosso conteúdo sobre as 10 plantas essenciais para ter uma farmácia natural em casa, agora eu trouxe para vocês a lavanda. Eu não tenho a lavanda desidratada, então eu colhi essa lavandinha da nossa horta mesmo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre ela. Por que eu trouxe ela aqui para falar com vocês? Bom, primeiro a gente precisa entender que existem vários tipos de lavanda, tá? Existe a lavanda francesa, que é aquele dos óleos essenciais que a gente compra, que é mais calmante. Existe o lavandim, que é essa nossa lavanda. A lavandim, ela é um híbrido, então ela é como se fosse uma derivação de espécie. E aí nessa derivação, ela começa a gerar alguns princípios ativos diferentes da lavanda francesa. Então, qual é basicamente a diferença? A lavanda francesa, ela é muito mais calmante. O lavandim, essa nossa lavanda, ela é um pouquinho estimulante para algumas pessoas, de uma forma geral ela é calmante, mas ela tem na composição cânfora. Essa cânfora, para algumas pessoas, causa um pouco de estímulo. E aí por isso que gera todo esse burburinho sobre será que a lavanda é calmante ou a lavanda é estimulante? A gente pode até aprofundar esse assunto em outro momento, mas de maneira geral ela é calmante e algumas pessoas têm um leve estímulo pela cânfora que possui nela. A lavanda francesa não possui cânfora porque na altitude que fica a França, que é diferente do Brasil, lá não produz cânfora. As plantas brasileiras, como o alecrim também, elas têm uma alta concentração de cânfora, certo? Então aqui a gente já começa a entender a utilização da lavanda. Ela é calmante, ela é relaxante do sistema nervoso central, sim, e isso é comprovado pela ação dos princípios ativos dela, principalmente pelos flavonoides, tá? Então ela é uma planta muito boa para relaxamento, para dormir, para tomar um chazinho antes de dormir. E não precisa utilizar somente a flor dela, você pode utilizar também as folhas. Então, se caso você queira colher uma lavanda que você tem plantada na sua casa, é só tirar esses raminhos e fazer um chazinho com elas também, tá? Não precisa ser somente a flor. Então, ela é muito boa para essas questões de sono, de tranquilidade, pode ser utilizada em crianças acima de 6 anos, bem tranquilamente. Mas justamente pela composição com cânfora, ela também ajuda no nosso sistema respiratório, abrindo as nossas vias aéreas. Então, justamente por isso eu indico muito para quem tem problema com ansiedade. Quando a gente fica com muita ansiedade, a gente tem uma respiração um pouco mais superficial, né? A gente fica respirando mais rapidamente, não aprofunda a respiração. E aí, justamente pela cânfora dela, a gente consegue abrir um pouco mais as vias aéreas e ter uma respiração um pouco mais profunda. Esse é um dos motivos que também ela ajuda em questão de ansiedade. Ela é antioxidante, então também ajuda nas nossas células. É sedativa, então para quem tem dificuldade em pegar no sono, talvez ela pode ser uma saída para você tomar um chazinho antes de dormir, não para ter um sono mais contínuo, mas para ajudar a pegar no sono. Também ela é analgésica, então ela diminui dores no nosso corpo e ela tem uma pequena atividade antiespasmódica. O que significa isso? Antiespasmos. Geralmente é quando tem dores cólicas intestinais ou cólicas menstruais. Antiespasmódica significa isso. Então ela também vai atuar nesse sentido. Externamente, na cosmética, na nossa pele, ela vai atuar como cicatrizante, diminui a oleosidade também, pela composição muito alta em taninos que diminuem a oleosidade. Então também pode ser usada de forma externa, você pode fazer uma tintura, pode fazer uma maceração, esmaga essas folhinhas e coloca em cima de alguma feridinha, alguma picadinha de inseto, principalmente de crianças, isso é muito bom também. A nossa segunda planta é a folha de laranjeira. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou apaixonada por folha de laranjeira. Eu tô sempre falando, essa sim nunca falta lá em casa, porque ela é um coringa. Por que eu sempre falo da folha de laranjeira? De uma maneira geral, todos os cítricos, as folhas dos cítricos, folha de laranja, de limão, de bergamota, são calmantes, tá? Mas a folha de laranjeira, ela é ainda mais calmante
do que uma folha de limão, por exemplo. Então eu estou sempre utilizando a folha de laranjeira nesse sentido. Ela tem uma atuação em triglicerídeos, colesterol, ela ajuda na saúde dos nossos vasos sanguíneos. Se caso você tem muita retenção de líquido, você tem inchaço, a circulação sanguínea não está muito efetiva, não está muito boa, a folha de laranjeira consegue ajudar nisso, mas também ela atua muito bem em nível de diminuição de febre, resfriados, gripes, dores de garganta. Ela é febrífuga, ou seja, ela diminui a febre. Ela também ajuda o nosso corpo a promover aquele suor para diminuir a febre, então muito boa, também para ser utilizada em crianças. Ou seja, é digestiva também, já estava esquecendo desse detalhe, é digestiva caso você esteja com a digestão lenta, aquela sensação de que está alguma coisa parada no estômago, maravilhosa também para isso. Eu poderia ficar falando horas sobre cada uma dessas plantas, mas a folha de laranjeira é sempre um coringa para tudo isso, então vale a pena também ter em casa. A nossa próxima planta é a camomila, muito conhecida a nossa camomila, né? Eu acredito que todo mundo já tomou um chazinho de camomila, sempre tem em casa as mães, as avós, é um chazinho muito oferecido também para crianças. E por que a camomila é tão boa? Porque além dela ser calmante, ela é sedativa, então ela induz ao sono, mas ela também ajuda o nosso sono a ficar mais contínuo, a não acordar tantas vezes por noite. Ela é calmante, então ela atua diretamente no nosso sistema nervoso central, pelos flavonoides que estão nelas. A gente vai estudar sobre esses nomes, tá? Então, pelos flavonoides, que é um princípio ativo, ela é muito calmante e muito sedativa. Ela também ajuda a diminuir má digestão, mas no sentido de diminuição de gases principalmente. Então, por isso que crianças que têm muita cólica, as mães geralmente dão um chazinho de camomila, porque ela atua nesse sentido também. Ela consegue também tratar arritmias. Se caso você tenha arritmias ou você fica com arritmia, por exemplo, numa ansiedade, o que é muito comum, ela consegue também tratar nesse sentido. Na pele, ela é clareadora da nossa pele, ela trata manchas, ela ajuda a clarear os cabelos, quem tem cabelinho branco, ela ajuda a não amarelar o cabelo também. Ela ajuda a cicatrizar, então é muito boa como cicatrizante, evita envelhecimento precoce, várias utilizações para a pele mais sensível, que tenha alergia. Falando em alergia, tomando o chazinho da calêndula ou da camomila, será que eu estava falando calêndula até agora? Pode ser que sim. Se eu estiver falando calêndula até agora, você coloque aqui no comentário para mim que vamos dar risada junto disso. Voltando, a camomila, ela também ajuda muito num sentido de alergia. Ela produz um princípio ativo que se chama alfa-humuleno. Esse alfa-humuleno é anti-alérgico, anti-inflamatório também e ajuda a modular a nossa imunidade. Então, nesse sentido, para quem tem doenças autoimunes, para quem tem dermatite, alergia respiratória, ela é muito efetiva também. A nossa próxima planta, a penúltima planta, é o dente de leão. Eu trouxe o dente de leão especificamente pela questão de desintoxicação que ele atua, onde ele produz. A desintoxicação, a gente vai estudar um pouquinho mais tarde, ela possui várias etapas. E o dente de leão é uma das únicas plantas que trabalha em mais de uma etapa. Então tem a etapa da biossíntese, tem a etapa da eliminação, por exemplo, a cavalinha, ela atua na eliminação. O dente de leão, ele atua em várias etapas, especialmente na purificação do fígado. Então é hepatoestimulante, ou seja, ajuda o nosso fígado a se proteger também é hepatoprotetor, mas a estimular a produção, a secreção de bilis. Então, se caso você tenha uma má digestão relacionada ao fígado, também vai ajudar nessa questão e na desintoxicação. Além de toda essa questão de fígado, de produção de bilis, de vesícula biliar que ele atua, no nosso estômago, ele promove o efeito de prebiótico. Esse prebiótico é preparando o teu estômago
para que a gente consiga produzir aquelas bactérias benéficas para a nossa saúde. Então ele não é probiótico, ele é pré-biótico, ele prepara o ambiente todo do nosso estômago. E em questão de sistema digestivo, é uma das melhores plantas. Eu sempre gosto de ter o dente de leão, porque se alguma coisa envolver com o fígado, se você vê que o teu fígado está um pouquinho ruim, está com muita sede noturna, está com alguma questão, alguma desordem nesse sentido, ele consegue ajudar também. Além de tudo, ele é diurético, então ele também ajuda na questão do inchaço, na retenção de líquido. Para finalizar esse nosso conteúdo das 10 plantas essenciais, eu trouxe a cúrcuma. Eu trouxe ela in natura, é o açafrão da terra, cúrcuma longa, então você pode chamá-la de vários nomes, né? Que são esses rizominhas, muito parecido com gengibre, mas ela é laranjinha, ao invés do gengibre que é bem amarelinho. A cúrcuma a gente pode utilizar ela assim, você pode cortar uma rodelinha, fazer um chá por decocção com ela, você pode ralar para fazer um chazinho também, pode fazer uma tintura. Então existem várias formas de utilização, inclusive o pó dela você pode fazer um chá com o pó. Nesse caso você vai fazer um chazinho por infusão. Também você pode colocar na comida, fazer um shot. Ela pode ser utilizada de várias maneiras. E a cúrcuma, ela tem uma série de princípios ativos que a gente vai estudar daqui a pouquinho sobre todos eles, mas os efeitos dela são muito bons na questão da digestão, ela é muito digestiva, ela diminui colesterol e triglicerídeos da corrente sanguínea também. Para quem tem pouco retorno venoso, para quem tem dificuldade na circulação sanguínea, ela melhora a saúde dos nossos vasos sanguíneos, ela fortalece os vasos sanguíneos. Então é muito bom para tratar essas questões que estão relacionadas a sobrepeso, obesidade. Inclusive muita gente chama a cúrcuma, diz que ela é uma planta para se utilizar para perder peso, para emagrecer. E é justamente porque ela trata essas questões de gordura muito bem, de lipídios. Inclusive os nossos adipócitos, que são as células de gordura, a cúrcuma, ela consegue quebrar, ela induz a morte desses adipócitos, ou seja, ela quebra as células de gordura. Para quem está em processo de emagrecimento, então você pode tomar um shotzinho, por exemplo, antes de ir para a academia. Maravilhosa para ajudar nessa quebra de gordura. E também ela inibe com que produzam mais, inibe a produção dos adipócitos. Então ela não deixa a gordura se instalar. Isso é muito positivo para quem está querendo perder peso. Além disso, ela é termogênica, ela ativa o nosso organismo, ela aquece, é uma planta estimulante também, ela é muito boa para questões de imunidade, como moduladora, né, da nossa imunidade, anti-inflamatória. Então eu finalizo com ela justamente reforçando a importância. Se você tem alguma doença autoimune, se você tem dores no corpo, nas articulações, gengibre e cúrcuma. Se você tem problemas de imunidade, também a cúrcuma está aqui. Então ela trabalha com vários aspectos, é uma planta muito importante, não dá para ficar sem ela. É uma das que eu indico para você ter em casa. Então agora nós encerramos as 10 plantas essenciais para a gente ter em casa. Comenta aqui embaixo para mim, de todas essas que nós conversamos, quais você já tem e quais você não sabia dos usos e você vai providenciar para ter na sua farmacinha natural. A gente continua nesse módulo porque ainda não acabou o conteúdo.